E aí, galera cruzmaltina? Chegou a hora de mais um vídeo recheado de informações quentes sobre o nosso amado Vascão. Mas antes de começarmos, não esqueçam de se inscrever no canal e dar aquela força com o like, hein? Vamos lá conferir as últimas notícias fresquinhas do nosso amado clube. A recente eliminação do Vasco na semifinal da Copa do Brasil trouxe uma onda de frustração não apenas para jogadores e torcedores, mas também para as finanças do clube. A expectativa de um prêmio milionário pela vaga na final era uma esperança crucial para garantir mais tranquilidade ao longo do ano, mas agora esse sonho se desvaneceu. Com o empate contra o Atlético Mineiro, o Vasco deixou a competição sem a chance de faturar os 31,5 milhões de reais que poderiam ter aliviado sua situação financeira. Em vez disso, o clube terá que se contentar com os 22,8 milhões de reais acumulados durante sua participação na Copa do Brasil, um valor que, surpreendentemente, supera o total arrecadado nas últimas 5 edições do torneio, onde foi eliminado precocemente. A premiação que o Vasco poderia ter recebido ao chegar à final poderia ter sido crucial para cobrir as duas últimas folhas salariais de 2024, que totalizam cerca de 17 milhões de reais apenas para os jogadores, sem contar os custos da comissão técnica. A situação financeira do clube se torna ainda mais crítica, especialmente após a SAF passar a ser administrada pela associação sem a ajuda de investidores, já que a 777 foi afastada do controle pela Justiça. A saúde financeira do Vasco é uma preocupação constante, e a gestão de Pedrinho, que assumiu o controle do futebol, enfrenta o desafio de manter as contas em dia em meio a essa turbulência. Para ajudar a equilibrar as finanças, o Vasco também fez antecipações de receitas, como a venda de Marlon Gomes ao Shakhtar Donetsk, que adiantou 2 parcelas da compra do meio-campista, negociado em fevereiro deste ano por 12 milhões de euros, cerca de 64 milhões de reais na época. Embora o clube tenha recebido 8 milhões de euros antecipadamente, um desconto de 15% resultou em um valor final de aproximadamente 6,8 milhões de euros, ou cerca de 41 milhões de reais. Essa injeção de recursos é vital para que a equipe possa honrar seus compromissos financeiros e continuar operando no dia a dia. Diante desse cenário desafiador, Pedrinho e sua equipe estão empenhados em encontrar soluções para a crise financeira, enquanto simultaneamente investem na segunda janela de transferências. O clube gastou cerca de 20 milhões de reais na contratação de 2 jogadores, além de ter trazido outros 4 atletas sem custos. Essa estratégia é fundamental para reforçar a equipe e tentar melhorar o desempenho dentro de campo, mesmo com a pressão financeira crescente. A busca por um novo comprador para a SAF do Vasco também está em andamento, com negociações em curso com grupos interessados, mas sem acordos concretos até o momento. A realidade é que o Vasco está em um ponto de inflexão, onde cada decisão tomada pode impactar o futuro do clube. Os torcedores esperam ansiosamente por um desfecho positivo, tanto em termos financeiros quanto em relação ao desempenho da equipe. O desafio de Pedrinho é monumental, mas a paixão da torcida pode ser um combustível poderoso para levar o clube a um novo patamar. Com tantas variáveis em jogo, o futuro do Vasco permanece em suspense, e todos os olhares estão voltados para como a diretoria irá navegar por essas águas turbulentas em busca de estabilidade e sucesso. Após um longo período de recuperação de uma grave lesão, Neymar deu o que parece ser um indício de que pode estar de olho em um futuro emocionante no Brasil. Em uma entrevista recente, o craque mencionou que um dia gostaria de jogar no Vasco, despertando uma onda de rumores e especulações entre os torcedores. Essa declaração, embora aparentemente casual, fez o coração da torcida cruzmaltina acelerar, trazendo à tona a possibilidade de ver o fenômeno em ação no icônico estádio de São Januário. Afinal, o que significaria a chegada de Neymar a um dos clubes mais tradicionais do Brasil? Os fãs já estão imaginando o impacto que essa contratação poderia ter, não só para o Vasco, mas também para o futebol brasileiro como um todo. A ideia de Neymar vestindo a camisa do Vasco não é apenas uma fantasia, ela representa uma chance de revitalizar a equipe e reacender a paixão da torcida. O atacante, que já fez história em clubes europeus, poderia trazer seu talento excepcional e a experiência acumulada de volta ao cenário nacional, ajudando a moldar a nova geração de jogadores. A simples menção ao Vasco por parte de Neymar faz os torcedores refletirem sobre o que poderia ser essa união, um time renovado, repleto de garra e ambição. Os próximos capítulos dessa história podem ser épicos, e a possibilidade de Neymar se juntar ao Vasco promete manter os fãs em suspense, ansiosos por mais detalhes sobre o futuro do craque e suas reais intenções em relação ao clube. A pergunta que fica é, será que um dia veremos o camisa 10 realizando seu sonho em um dos gramados mais emblemáticos do Brasil? A possibilidade de Neymar jogar no Vasco não apenas anima a torcida, mas também gera uma expectativa palpável no cenário do futebol brasileiro. Imaginando o craque driblando defensores e balançando as redes em São Januário, os torcedores começam a sonhar com um novo capítulo na história do clube. A chegada de Neymar poderia ser a força impulsionadora que o Vasco precisa para retornar ao topo, não apenas reforçando o elenco, mas também atraindo novos investimentos e patrocinadores.
O brilho e a popularidade de Neymar poderiam trazer uma nova era de sucesso, revitalizando a tradição cruzmaltina e galvanizando a paixão da torcida, que sempre sonhou com grandes ídolos em campo. Com essa possibilidade pairando no ar, cada movimentação de Neymar e do clube será analisada com lupa, e todos esperam ansiosamente por um desdobramento que possa transformar esse sonho em realidade. A expectativa é de que, se esse rumor se concretizar, será um marco não apenas para o Vasco, mas para todo o futebol brasileiro, e todos desejam ver como essa história emocionante se desenrolará nas próximas semanas. Antes de seguirmos, se curtir o vídeo, deixa um like e ativa o sininho no canal do Casaca News para não perder nada novo, tá? Continuando. Os rumores sobre a possível ida de Neymar para o Vasco ganharam força após suas declarações em uma recente entrevista, onde o craque, em meio à sua recuperação de uma grave lesão, expressou o desejo de, um dia, vestir a camisa cruzmaltina. Essa menção, embora feita de forma casual, deixou os torcedores em polvorosa, alimentando a esperança de vê-lo em campo no icônico estádio de São Januário. Para Fiel, a ideia de ter um dos maiores talentos do futebol mundial em suas fileiras não é apenas uma fantasia, é uma possibilidade que poderia transformar o Vasco em uma força poderosa no cenário nacional e internacional. Com sua habilidade excepcional, Neymar não apenas traria sua marca registrada de dribles e gols, mas também uma aura de grandeza que poderia atrair novos fãs e patrocinadores ao clube. Se Neymar se juntar ao Vasco, o impacto seria monumental, tanto dentro quanto fora de campo. Sua experiência acumulada em clubes europeus e na seleção brasileira poderia servir como um guia valioso para os jovens talentos do clube, elevando o nível de jogo e trazendo um novo espírito de competitividade. Além disso, sua presença poderia impulsionar o Vasco na busca por títulos, revitalizando a história rica do clube e reacendendo a paixão da torcida. O vínculo com um ícone do futebol como Neymar poderia resultar em uma nova era de sucesso para o Vasco, transformando-o em um verdadeiro protagonista no futebol brasileiro. À medida que os torcedores aguardam ansiosamente por desdobramentos nessa história, a expectativa cresce, e todos se perguntam: será que a concretização desse sonho se tornará realidade? A torcida do Vasco está em fervorosa expectativa após as declarações de Neymar sobre o desejo de um dia jogar pelo clube. O que vocês acham dessa possibilidade? Será que a chegada de Neymar poderia ser o fator decisivo para levar o Vasco a novas conquistas? A menção do craque já gerou uma onda de entusiasmo e esperança entre os torcedores, e queremos saber como essa ideia ressoa com vocês. Que tipo de impacto Neymar teria na equipe e na atmosfera do estádio? Deixem suas opiniões e previsões nos comentários, pois cada voz é importante para moldar o sentimento que cerca essa potencial transição. E mais, como vocês veem a influência de Neymar na nova geração de jogadores do Vasco? Ele poderia se tornar um mentor para os jovens talentos, ajudando a moldar o futuro do clube? Imaginem o que seria ter um ícone mundial liderando a equipe em campo, buscando títulos e escrevendo uma nova história para o Vasco. Compartilhem suas visões sobre como essa união poderia transformar o clube e o que esperam dessa possível parceria. Com tantos fatores em jogo, a conversa está apenas começando, e cada opinião será essencial para alimentar essa paixão coletiva que une a torcida do Vasco. Todo dia tem novidade do Vasco. Se inscreve no canal e dá um like para continuar sabendo de tudo. Comenta o que você acha nas notícias, isso ajuda muito o Vasco. Tchau, até o próximo vídeo.